boa tarde. A viagem dos sonhos que virou pesadelo. A agência Urbi vendeu pacotes promocionais durante o distanciamento social para os clientes viajarem depois da pandemia. O problema é que agora a empresa está adiando as viagens por não conseguir honrar com os compromissos. Já tem cliente acionando a justiça em busca de reparação. Eu sou Rafaela Vivas e no Jornal da Justiça de hoje vamos falar sobre o direito dos consumidores afetados pela empresa. Mas esse é apenas um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza a operação contra tráfico de drogas em 8 estados brasileiros e no exterior. O plenário do Supremo retoma hoje o julgamento das ações que discutem a validade do indulto presidencial concedido ao ex-deputado Daniel Silveira. E ainda, a Defensoria Pública lança em Brasília campanha nacional sobre os direitos das pessoas com deficiência. A Justiça Federal autorizou uma operação contra um esquema bilionário de tráfico de drogas. A organização atuava no exterior e em 8 estados brasileiros. Acompanhe mais detalhes com Anderson Arcoverde. A operação contou com quase 500 agentes das polícias federal e civis, além de auditores da Receita Federal. A Justiça autorizou 30 mandados de prisão preventiva e quase 90 de busca e apreensão. Segundo as investigações, a organização criminosa atuava desde a produção da droga em países vizinhos até a distribuição no Brasil e embarque para o exterior. Foram apreendidas mais de 5 toneladas de cocaína. A maior parte da droga seria escondida em contêineres e navios no porto de Paranaguá, com destino a portos da Europa. O dinheiro arrecadado com o tráfico era usado para a compra de imóveis de luxo no litoral de Santa Catarina. A Justiça determinou o sequestro desses imóveis e o bloqueio de contas bancárias. O valor bloqueado é de aproximadamente R$ 1 bilhão. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro. As penas podem chegar a 60 anos de prisão. Hoje à tarde, o Supremo Tribunal Federal discute o uso de câmeras nas fardas e viaturas da Polícia do Rio de Janeiro. A audiência pública será fechada. As informações com a repórter Carolina Chaves. O tema é discutido em uma ação apresentada pelo Partido Socialista Brasileiro, que tramita no Supremo, sobre as operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro. Ao analisar a medida cautelar, a maioria dos ministros determinou que o Estado do Rio de Janeiro deveria instalar equipamentos de GPS e de gravação de áudio e vídeo nas viaturas e fardas dos agentes de segurança e que esse material fosse armazenado. Em dezembro do ano passado, o relator da ação, ministro Edson Fachin, determinou ao governo do Rio que apresentasse um cronograma de instalação dos dispositivos. Mas o Estado respondeu que não há previsão para o início do uso dos equipamentos e pediu reconsideração da decisão. O governo do Rio afirmou que o uso das câmeras colocaria em risco a segurança dos agentes. Mas, segundo o relator, as gravações são necessárias para esclarecer o que ocorre em operação policial. Hoje será a segunda audiência realizada pelo Centro de Soluções Alternativas de Litígios do Supremo, com representantes do Estado do Rio de Janeiro e do Partido Socialista Brasileiro, PSB, para discutir a matéria. Na audiência, tanto o partido quanto o governo do Rio devem trazer dados que favoreçam um consenso. Deve participar também um representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública e técnicos das Forças Policiais Federais que usam ou estão em processo de adoção das câmeras nas suas atividades. A audiência está prevista para começar daqui a pouco, às 14h30 da tarde. O plenário do Supremo retoma hoje o julgamento da legalidade do indulto individual concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao ex-deputado federal Daniel Silveira. Na sessão dessa quarta-feira, a relatora ministra Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do benefício por desvio de finalidade. Esse foi o voto da presidente do Supremo, Rosa Weber. Você vai acompanhar agora os detalhes na reportagem de Marta Ferreira.
discussão chegou ao Supremo por meio de 4 ações propostas pelos partidos PDT, Rede, PSOL e Cidadania. Eles pedem a anulação do indulto individual. Alegam que o decreto presidencial violou os preceitos fundamentais da impessoalidade e da moralidade. O plenário julga se o decreto que concedeu o indulto individual ao ex-deputado Daniel Silveira é válido e se pode produzir efeitos, uma vez que foi dado antes do caso estar finalizado em definitivo. Daniel Silveira foi condenado pelo Supremo a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado por estímulo a atos antidemocráticos e ataques a ministros do tribunal e instituições como o próprio STF. Também foi condenado à perda do mandato, à suspensão dos direitos políticos e ao pagamento de multa de R$212 mil. Só que no dia 21 de abril do ano passado, um dia depois da condenação, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez um decreto que concedeu perdão da pena de Daniel Silveira. Na prática, o decreto de indulto individual extingue a pena de prisão e o pagamento de multa, mas mantém a inelegibilidade e a perda do mandato. O julgamento começou na semana passada e foi retomado agora com o voto da relatora das 4 ações, a presidente e ministra Rosa Weber. Ela começou destacando a independência dos poderes. Admitir como lícito que decisões dessa Corte possam ser desfeitas ou descumpridas por mero capricho pessoal e para o atendimento de interesses particulares de membros dos demais poderes da República, fragiliza a força normativa da Constituição, transgride sua autoridade suprema e a transforma em mero documento político destituído de normatividade e, portanto, sem qualquer força coercitiva. Também ressaltou o papel do Supremo como guardião da Constituição. Esta casa não só tem o poder, como o dever constitucional de, quando devidamente provocada, deliberar sobre a constitucionalidade e legalidade da atuação dos demais poderes da República. A relatora também afirmou que todos os atos públicos estão sujeitos à fiscalização nos termos da lei e da Constituição. Todos os atos do poder público, independentemente de quem os edita ou pratica, estão sujeitos à fiscalização e avaliação quanto à legalidade e à constitucionalidade pelos órgãos competentes, segundo a Constituição Federal. Assim, a relatora votou no sentido de que o indulto individual a Daniel Silveira é inconstitucional por desvio de finalidade. Para Rosa Weber, o ex-presidente editou o decreto desconectado do interesse público. O chefe do Poder Executivo Federal, ao assim proceder, não obstante detivesse, aparentemente, competência para tanto, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo o ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídica. A 4ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ação proposta pelo presidente Lula contra um empresário que o teria ameaçado será julgada em São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. A repórter Marina Campos tem os detalhes da decisão. A ação de indenização foi proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra um empresário que, por meio das redes sociais, teria proferido ameaças contra ele. Na ação, o presidente Lula pede o pagamento de indenização de R$50 mil por danos morais. De acordo com os autos, em um vídeo publicado nas redes sociais em março de 2021, o empresário, mostrando uma arma, teria xingado o então pré-candidato à presidência da República e dito que não admitiria que ele transformasse o Brasil numa Venezuela. Inicialmente, a ação foi distribuída para a 7ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, mas o juiz se declarou incompetente para julgá-la e remeteu os autos ao juízo do município de Arthur Nogueira, também no estado de São Paulo, onde mora o réu. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
para o qual as ações fundadas em direito pessoal, como no caso, devem ser propostas no domicílio do réu. No STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, destacou precedentes do STJ no sentido de que, havendo a divulgação de ofensas em redes sociais, a competência para julgamento da ação é do foro do domicílio da vítima, tendo em vista a amplitude da divulgação do ato ilícito pela internet. Com isso, a 4ª turma estabeleceu a competência da 7ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, em São Paulo, para julgar o caso. A seguir, vamos falar sobre a situação dos viajantes que compraram pacotes pela agência URB e não conseguiram embarcar. Uma entrevista ao vivo com o secretário nacional da Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, Vadir Damus. Até já, voltamos em instantes. Esta semana, o Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACE, entrou com ação contra a agência de turismo URB, antigo hotel urbano, para garantir direitos dos consumidores que tiveram prejuízos em viagens marcadas e não realizadas. Entenda o que está acontecendo na reportagem de Carolina Chaves. A URB vendeu pacotes promocionais com validade de até 2 anos durante a pandemia, para depois negociar com hotéis e empresas aéreas. Mas a agência vendeu bem mais do que poderia honrar e, com isso, passou a adiar as viagens dos clientes. Foi o que aconteceu com a Gabriela, que pretendia viajar para a Itália pela agência. Ela pagou, em 2020, R$ 3.500 pelo pacote com hospedagem e aéreo. Com a pandemia, a Itália ficou fechada por um tempo e foi adiada. Mas depois que voltaram, né, as viagens para a Itália, a URB passou a adiar as nossas datas, né? Então, a gente escolhia as 3 datas que eles exigiam no formulário, porém, quando chegava próximo da data, eles informavam que não havia pacote promocional, não havia o valor promocional, eles não conseguiam atender, né? Janaína também ia viajar para a Europa. Comprou o pacote na pandemia e até hoje não conseguiu embarcar. Já foram vários adiamentos. E aí, quando chegou em junho agora, eles mandaram um e-mail dizendo para a gente jogar mais para frente a viagem, porque eles não tinham conseguido comprar voo e nem hotel no valor que a gente tinha comprado, que era promocional. Ano passado foram feitas mais de 12.000 reclamações contra a URB por não ter cumprido contratos. E só nos 3 primeiros meses deste ano foram registradas mais de 7.000 queixas contra a empresa. Agora a agência Hotel Urbano é alvo de uma ação coletiva para garantir o ressarcimento de valores para os consumidores que não conseguiram viajar pela agência. A ação foi apresentada pelo Instituto Brasileiro de Cidadania, IBRACE. O representante do Instituto, Gabriel de Brito Silva, explica que a ação civil pública pede o bloqueio de cerca de R$ 140 milhões, que é o valor estimado de dívidas dos últimos 45 dias e as que estão a vencer. Além do dano moral, o IBRACE quer que a URB devolva os valores aos consumidores que não tiveram os contratos cumpridos. É uma situação insustentável. Em razão disso, distribuímos no dia 1º de maio a ação civil pública em face da URB. E o que pedimos liminarmente através de um pedido de tutela antecipada? O bloqueio de bens da Hotel Urbano, da URB, para salvaguardar uma futura execução, não é? Bem como o bloqueio de bens dos sócios acionistas administradores, em valores a serem fixados pelo juízo. Apontamos e ponderamos junto ao juízo quanto a este valor de 140 milhões, para que este valor seja uma referência. Bom, nós entramos em contato com o URB, que respondeu por e-mail que, por questões legais, não comenta processos ou ações em andamento. Entretanto, a empresa afirmou que está à disposição das autoridades para prestar quaisquer esclarecimentos. No site da empresa, o URB informa que já deu início à regularização dos pagamentos dos parceiros.
A Secretaria Nacional do Consumidor também está atenta ao caso da URB e abriu um procedimento administrativo contra a empresa. Para falar sobre o assunto, eu converso agora ao vivo, de forma remota, com o secretário nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Vadi Damous. Seja muito bem-vindo, secretário. Boa tarde, obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todas e todas que estão nos acompanhando nesse momento. Secretário, o Ministério da Justiça, Senacom, notificou a empresa. Quais as medidas tomadas pela Secretaria? A empresa já respondeu vocês? Rafaela, acho que preliminarmente cabe aí um esclarecimento, né, para explicar às pessoas qual é a sistemática de prestação de serviços da empresa URB, né? Ela compra esses pacotes, passagens de avião e hospedagens e hotel, com uma antecedência muito grande, antecedência de 2, às vezes até 3 anos. Todo mundo que anda de avião sabe, quem tem o hábito de tentar comprar passagens com antecedência, sabe que as empresas aéreas, por exemplo, elas só negociam passagens com até 1 ano de antecedência. Depois disso, ela não negocia. O grosso do negócio da URB é adquirir esses pacotes com essa antecedência e seduzindo os consumidores com preços, né, que eu tenho chamado de absurdamente generosos, preços, né, módicos, né? Ora, num dado momento, por conta da pandemia, né, quando a pandemia ela diminui, enfim, e as empresas aéreas voltam a atuar, o setor de turismo volta a ser reativado, toda aquela demanda, né, reprimida veio de enxurrada. E, ao que parece, a empresa não teve condições de honrar, né, com aquilo o que prometeu às pessoas, né? Então, o que está acontecendo? Milhares de pessoas têm tido as suas viagens, né, como algumas delas colocaram aqui, né, por entrevistados, adiadas, né, adiadas sucessivamente, né? Hotéis não estão aceitando hospedar, né, as pessoas que contrataram essa hospedagem pela URB, né? Então, isso obrigou, já que isso está acontecendo em escala nacional, isso atraiu a competência da Secretaria Nacional do Consumidor para intervir, né? E foi o que nós fizemos. Nós notificamos a empresa URB para que preste esclarecimentos, né, circunstanciados e diga, né, qual é o plano que ela tem, né, para honrar com seus compromissos, porque não está honrando, né? Secretário, a empresa não foi impedida de funcionar, né? Nesse primeiro momento, há só um pedido de esclarecimento, é isso, para que a gente entenda. A empresa continua vendendo pacotes e não há condicionantes. Olha, se você não me responder, você vai ser penalizada. Nesse momento, não. Foi muito oportuno a sua pergunta. Nós ficamos aqui numa espécie de dilema, porque a URB continua oferecendo pacotes. Se você entrar no site, você vai ver ali que ela continua tentando negociar pacotes de viagens para 2024, 2025, e a preços ainda mais camaradas. Nossa. Né? Então, nós nos vimos diante do seguinte dilema. Eu poderia ter baixado uma medida cautelar proibindo a comercialização desses novos pacotes à luz dessa trajetória da URB de descumprimento de contrato, que já vem desde lá de trás. Ou simplesmente deixar para lá. Então, nós encontramos, né, um meio termo. Nós notificamos, pedimos à URB, né, determinamos à URB que ela nos apresente, no prazo assinado pela notificação, naquele momento de 48 horas, todas as informações concernentes a esses possíveis novos contratos, a esses novos pacotes, né?
que ela circunstanciasse essa informação e nos dissesse se tem ou não condições financeiras, nesse momento, de honrar esses contratos. A partir desse material que os senhores vão definir qual será o próximo passo, né? Claro que a gente está trabalhando em tese, vamos aguardar ainda a empresa, né, a responder e tudo. Certamente os senhores vão se manifestar, vão dar ampla divulgação qual será o próximo passo a partir da resposta, mas a empresa pode ser... O que pode acontecer se ela não honrar com os contratos? Ela pode ser fechada e aí vai ser punida, porque tem ações, enxurrada de ações na justiça também. Poderemos chegar à hipótese, além da aplicação de multa, proibir a empresa de comercializar esses novos pacotes. Entendi. E aí, finalzinho, rapidinho aqui, dicas para o consumidor, porque tem outras empresas também, secretário, vendendo pacotes muito atraentes para 2024, 2025. Então, o consumidor tem que ter o que no radar para não cair numa cilada e não ter essa dor de cabeça? Cuidado. Que tipo de cuidado? Procurar investigar, procurar informações sobre a idoneidade de cada empresa, né? Consultar o consumidor.gov, consultar o SINDEC, que é a plataforma dos PROCONs, e outras plataformas que cuidam dessa questão do consumidor, de reclamações de consumidores, para saber até que ponto essas empresas são reclamadas, né? Há queixas em relação a essas empresas, e qual é o grau de resolutividade, ou seja, feita a reclamação, qual é o índice de resolutividade que as empresas apresentam, ou seja, a solução do problema, né? Então, foram apresentadas, sei lá, 200 queixas. A empresa tem resolvido aí em torno de 80% a 90% das queixas. É um índice razoável, né? Que pode dar essa ou aquela segurança ao consumidor. E só esse ano a URB, né, secretário? Foram 7.000 queixas nos primeiros 3 meses. Muita coisa, né? Então já fico alerta. E a resolutividade caiu para 45%, menos da metade. Olha aí, alerta sempre. Muito obrigada, viu? Então a gente volta aqui a falar nos próximos dias sobre a resposta, porque os consumidores estão ansiosos aí para o desfecho. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde para o senhor, viu? Eu agradeço, Rafael. Boa tarde aí para todas e todos. Obrigada. Tchau. A seguir, Defensoria Pública lança a campanha nacional sobre os direitos das pessoas com deficiência em Brasília. Eu volto já já. Uma comitiva da Alemanha visitou o Tribunal Superior Eleitoral nessa quarta-feira. O objetivo foi conhecer a Justiça Eleitoral brasileira e o funcionamento das urnas eletrônicas. As informações com Carol Lanot. Os parlamentares da Alemanha foram recebidos pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Durante o encontro, o ministro tirou dúvidas sobre o funcionamento das urnas eletrônicas e os processos que garantem segurança e transparência às eleições. O presidente do TSE ressaltou que o Brasil é o 4º país do mundo com maior número de eleitores, quase 157 milhões, e destacou que o brasileiro confia no processo democrático, já que, em média, 80% dos eleitores comparecem às urnas nos dias de votação. O ministro Alexandre ainda explicou como a segurança do voto é garantida no sistema eleitoral brasileiro. Todo o processo de votação foi detalhado, desde a impressão da zerésima até os boletins de urna. Já no período da tarde, o grupo participou de uma apresentação sobre a tecnologia utilizada no processo eleitoral. Depois de conhecer mais sobre o funcionamento da urna eletrônica, o grupo de parlamentares alemães simulou uma votação. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, destacou a importância da troca de informações com os outros países. É inspirador ver que os países estão buscando alternativas para aumentar a segurança do eleitor e assim tornar mais estáveis as democracias. Isso é muito importante. E nós acreditamos no Tribunal Superior Eleitoral firmemente na possibilidade de troca de experiências entre os países para que as democracias como um todo se engrandeçam e se tornem cada vez mais fortes.
A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos lançou hoje, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, a campanha nacional Defensoria Pública em Ação pela Inclusão. Essa iniciativa é para dar visibilidade aos direitos das pessoas com deficiência. Outra frente, segundo a presidente da ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, Rivana Ricarte, é intensificar a divulgação dos direitos à acessibilidade e inclusão. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.